Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Também é uma alegria da nossa parte, uma satisfação retornarmos aqui a casa, tendo a oportunidade de rever os irmãos, conversar, confraternizar, trocar impressões. Para nós um verdadeiro privilégio, também uma grande responsabilidade. Nós compartilhamos com a espiritualidade amiga, e pedimos o amparo, a inspiração, e que o nosso verbo seja carregado de carinho, de amor e de boas intenções para poder envolver o coração e a mente dos irmãos, a fim de que nós possamos sair daqui, retornando aos nossos lares, melhores do que quando aqui chegamos. Essa é a nossa proposta. O tema para a noite de hoje que nós escolhemos, ele vem de um livro que chegou às nossas mãos. O título do livro, Antes de Partir, e a autora Bronnie Ware. Ela é australiana e esse livro ele nasceu de um texto que a Bronnie publicou no blog. Tempos modernos, né? Tem um trabalho mais com pergaminho. Então ela publicou no blog. A Bronnie, nascida na Austrália, migrou para os Estados Unidos. A vida dela dá uma outra palestra, é um outro livro também. O que nos toca aqui é o título original, não é esse, Antes de Partir. Antes de Partir é o título aportuguesado que nós encontramos na internet. Nós fomos buscar a obra por esse nome, Antes de Partir. Nós vamos encontrar várias obras, inclusive filmes famosos que tratam desse aspecto. Antes de Partir, não é para não deixar dúvida que está tratando dos momentos que antecedem a nossa desencarnação. Esses momentos podem ser semanas ou podem ser meses. Como no livro trata, são casos de pessoas que estão em processo de desencarnação. Na verdade, nós começamos a desencarnar quando nascemos, tá, meus irmãos? Nós já temos, nasceu, já tem não tem uma data fixa, mas bem próximo, vai viver 80, 90, 120 anos. Então nós já temos o momento de retornar à pátria espiritual. Só que naturalmente, quando se aborda o tema dessa forma, estamos falando daqueles momentos que antecedem a desencarnação, semanas ou meses. É o que acontece. O título original, ele é os 5 principais arrependimentos das pessoas que estão morrendo. Talvez para nós espíritas, né, soa diferente, né, soa bem diferente do que isso aparenta para os nossos irmãos de humanidade. Por que eu posso falar isso? Como eu disse, esse livro ele se baseia, né, num texto do blog que a Bronnie escreveu. A Bronnie ela é cuidadora de pessoas. E dentre as muitas pessoas que ela cuidou, normalmente pessoas de idade que precisam de alguém para cuidados especiais, ela cuidou de várias pessoas em fase terminal. Doenças sem solução de cura. Pessoas doentes que tinham semanas ou meses, a medicina já tinha dado o diagnóstico, ela vai viver algumas semanas, no máximo alguns meses, e depois vai desencarnar. Normalmente, doenças degenerativas. Então ela é contratada para cuidar desse tipo de pessoa. Naturalmente, como cuidadora, eu converso com as pessoas. Ela é um tanto espiritualizada. Então é um livro, mais um livro assim de autoajuda, passou a ser um livro de autoajuda com característica espiritualista. Não é espírita, tá? Mas como o espiritismo traz luz para todas as situações da nossa vida, todas as situações da nossa vida o espiritismo traz luz, para essa questão bastante mais. Por que esse livro chamou a nossa atenção? Primeiro que nós fomos ver 5 principais arrependimentos das pessoas que estão morrendo. Olha, eu confesso, eu não estou morrendo e já tenho vários arrependimentos, né? A gente, né? Quanta coisa errada a gente já não fez. Me arrependo de muita coisa que eu fiz e me arrependo de muita coisa que eu não fiz. Aí quando eu tiver para desencarnar, não vai ser diferente. Por que isso ficou diferente? Pela atenção que o público em geral tomou com essa situação. A Bronnie diz que ela publicou esse texto em pouco mais de um mês. O texto alcançou 1 milhão de pessoas. Ela diz que ficou assim, não esperava que tivesse uma repercussão tão grande. E ao final de um ano, pouco mais de um ano, tinha alcançado 3 vezes isso. Ou seja, passou de 4 milhões de pessoas interessadas nesses 5 principais arrependimentos das pessoas que estão morrendo. Muita atenção. Muitas pessoas ficaram interessadas nisso. Entraram em contato com ela, pedindo autorização para multiplicar o texto, para usar como base para pesquisa, usar como base para dissertações, usar como base para trabalho.
e acabou sendo versado em mais de 32 idiomas. Então, não é porque a gente acha que é um texto meio sem importância que a gente vai deixar de olhar para fora, né? O que os outros estão achando? O que interessa para os nossos irmãos no planeta? Se nós formos considerar que nós espíritas, segundo a estatística do nosso último censo, somos entre 2% e 4% da população brasileira, deve estar passando de 200 milhões de habitantes, ou seja, os espíritas pouco mais, alguma coisa ao redor de 8 milhões de habitantes, 8 milhões de espíritas. Isso é uma fração de quase nada, comparado com o que tem no planeta, muito pouco. Nós espíritas somos realmente muito poucos espíritas que temos esse entendimento. Nossa vida, ela não se foca no momento da desencarnação. Nós espíritas sabemos, a gente não vai ficar a vida inteira se preocupando com o morrer, porque o morrer ele é um momento. Existe um momento em que a gente está encarnado e existe outro momento que a gente está desencarnado. Eu não vou ficar, ninguém vai ficar, nenhum espírita vai ficar conscientemente focado nesse momento que pode durar segundos, minutos. Ninguém passa um ano morrendo, concorda, né? Tem um momento que a pessoa está viva e um momento que a pessoa está desencarnada. Então, é uma passagem, é um momento, e a gente não fica focado nesse momento, no momento da morte. Tanto Jesus como os espíritos que vieram nos orientar na doutrina espírita, né? Passam pela questão da morte, pela questão do morrer. O que é o morrer? É o desenlace, a separação do corpo e do espírito. Nós continuamos, então para nós é de muito maior importância o que vem depois, como nós vamos viver do outro lado. E é disso que trata quase toda a doutrina espírita, focado no momento presente. A nossa encarnação é muito importante porque ela vai gerar reflexos no depois. Então o morrer não é tão importante assim para nós, mas para as pessoas que não têm conhecimento espírita, mais ou menos espiritualistas, é um Deus nos acuda, né? Meu Deus, me ajuda que eu estou morrendo. Calma, meu filho, o mundo não vai acabar, tu vai continuar existindo. O teu corpo fica, tu continua. A gente já entendeu isso daí, nós vamos prosseguir. Nós somos imortais. Essa definição que os espíritos nos dão, né? Porque também são, né? Nós somos imortais. Nós tivemos um princípio, Deus nos criou, simples e ignorantes, princípio inteligente, é assim que nós somos denominados, e não vamos ter fim. Nós vamos existir para sempre. Ponto. Os espíritos eles não aprofundam essa questão. Mas enfim, meus irmãos, quais são, né? Já que a gente falou 5 principais arrependimentos, tem outros. Quais são? Não vamos ficar fazendo suspense até encerrar a palestra, porque não é esse o nosso objetivo, né? Quais são os principais arrependimentos? Além daqueles que nós todos temos, né? Mas os que foram citados em maior número para a Broni, né? A Broni ela publicou esse texto, teve essa repercussão aí muito grande, e ela foi convidada a fazer um livro. Olha, faz um livro que ela pode enriquecer cada um desses arrependimentos com as situações que criaram esse entendimento dos que estão morrendo, e contar alguma coisa da experiência dela em contato com essas pessoas, porque nós crescemos também em contato com as outras pessoas, muito em contato com as outras pessoas. Aí a lei de sociedade, a lei de Deus, que tem o objetivo de nos colocar em contato com os nossos irmãos para aprendermos. Em contato com os meus irmãos eu aprendo bastante sobre mim e bastante sobre os meus irmãos. Mas, enfim, 5 principais arrependimentos. Primeiro, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Traduzindo, porque a gente entende, né? Fazer mais a minha vontade. Aqui as pessoas dizem que não fizeram nem metade das coisas que elas queriam ter feito. E aí tem casos, né? Dependendo 2 horas que a gente pode falar aqui, né? 2 horas dá para quase, né? Abordar quase tudo, né? Segundo arrependimento, eu queria que não tivesse trabalhado tanto. Estamos falando de ingleses, australianos, ingleses, tá? Terceiro, eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, sabido que, né, esses nossos irmãos têm dificuldade de, né, externar os sentimentos deles. Quarto arrependimento, eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. E quinto arrependimento, eu queria que eu tivesse me deixado ser mais feliz. Esses são os 5 principais arrependimentos, dentre outros. Os que mais chamaram a atenção, os que foram citados com mais frequência. O que logo chama a atenção, não podia ser diferente, que a gente pega a abordagem da gramática, a gente pega agora o socorro da gramática, né? Já ouviram falar no tal do futuro do pretérito?
É quase, né, um oposto do outro, né? Mas o que é o futuro do pretérito? É alguma coisa que lá atrás nós queríamos lá para frente. Traduzindo em miúdos, primeiro lá, eu gostaria de ter tido a coragem, quer dizer, lá atrás eu devia ter tido coragem. Eu gostaria que lá atrás, na minha vida, né, quando era mais jovem, eu tivesse tido a coragem. Então, futuro do pretérito, tudo isso. Eu gostaria, eu queria ter tido coragem, eu queria ter mantido mais contato com os amigos, eu queria que tivesse me deixado de ser mais feliz. Tudo no passado. Então a pessoa se volta para o passado dela e vê as coisas que ela poderia ter feito, deveria ter feito, queria ter feito e não fez. Por que não fez? Porque não quis. Mas é claro, nós criamos vários subterfúgios, várias desculpas, vários pretextos para não ter feito o que nós queríamos. E é fácil, né? Muito cômodo, porque daí nós colocamos a culpa nos outros, né? Não fiz por causa dos outros. Desconhecimento completo das leis de Deus. Pretexto, na verdade, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, mas nós utilizamos esse anteparo para justificar as nossas fraquezas, justificar essa nossa covardia, que é o que acontece nesse primeiro caso, por exemplo. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida mais fiel a mim mesmo. O caso que ilustra isso é o caso de uma senhora chamada Grace. A dona Grace, ela, beirando os 80 anos de idade, ela ficou casada por mais de 50 anos. E o texto fala, o livro conta, dá o adjetivo ao marido dela, dá o título lá para o marido dela de marido tirano. Ele nem sabe o que é isso, né? Mas está no livro, né? Ela ficou casada por um senhor que era um marido tirano por mais de 50 anos. E ao cabo de algum tempo, pouco mais de 50 anos de casado, ela beirando os 80 anos, o marido não tinha mais condições de ficar em casa, com 80 anos não conseguia mais cuidar do marido, e resultado, internaram o cidadão numa clínica de repouso, trocando miúdos, asilo, tá, gente? A gente busca os nomes diferentes, né? É asilo. Exilaram, né? Asilaram o marido da dona Grace. E ela, estou livre dele, do marido tirano. Poucas semanas ela se sente mal, vai para o hospital fazer um exame, é diagnosticada com câncer no pulmão. Tá? Eles não colocam esse diagnóstico no livro, né? Mas ela explica, né? A Bruni explica de que o marido dela, o marido da Grace, fumou durante toda a vida e foi ela que contraiu doença no pulmão, obviamente, câncer no pulmão. E aí então vem o arrependimento da Grace. O que ela diz? Eu queria viver, viajar, ser feliz. Por que eu não vivi a vida que eu queria? Por que eu não tive a coragem de fazer as coisas que eu queria? Está vendo o arrependimento? Queria ter feito e não fiz. É válido isso para nós, meus irmãos? Isso é bastante válido para nós. Um dia nós vamos chegar nesses derradeiros instantes. Nós vamos chegar nas nossas últimas semanas de vida, nos nossos últimos meses de vida. Só que nós espíritas temos um tanto mais de subsídios. O que nós poderíamos pontuar a favor da Grace? Ela não fez as coisas que ela queria, mas ao invés de ter feito o que ela queria, ela optou por fazer o quê? Exercitar a virtude da resignação. Foi uma pessoa resignada com a situação dela. Vou me dedicar ao meu marido, vou me submeter. Exercitou o quê? Aquela mensagem que foi lida aqui no início. Exercitou a tal da paciência. É uma virtude. Então, se ela se arrepende de não ter feito alguma coisa, todos nós, nos arrependemos de não ter feito alguma coisa que nós queríamos, nós, é fato, renunciamos a algumas coisas em favor de outras. O Evangelho segundo o Espiritismo também vai trazer luz sobre essa situação. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Qual é a causa atual da aflição da Grace? Ela não soube usar da lei de liberdade. Lei de liberdade, terceira parte do livro dos Espíritos. Por isso que eu digo que o Espiritismo joga luz sobre todas as questões da humanidade. Lei de liberdade. A Grace tinha plena liberdade para fazer o que ela quisesse. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quem nos dá o livre-arbítrio é Deus. Deus nos dá a liberdade de nós obrarmos como nós queremos. E tanto que condena a escravidão. Um homem não foi feito para ser submetido à vontade do outro, ao capricho do outro.
A escravidão é uma condição condenável. Isso está no Livro dos Espíritos, lei de liberdade. Só que a Grace ou desconhecia a lei de liberdade, ou por comodismo resolveu se submeter, abrir mão da liberdade em função de alguma coisa, talvez de algum compromisso assumido, talvez em função de algum compromisso assumido numa vida pretérita. Nós já vimos isso acontecer? Já escutamos histórias dessa natureza seguramente, que se nessa quinta parte, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as causas atuais das aflições, e no caso da Grace ela renunciou à liberdade dela, nós também temos na sequência causas anteriores das aflições, que a doutrina espírita vai nos pontuar brilhantemente. Então, se atualmente eu não fiz nada para sofrer o que eu estou sofrendo, onde está a explicação? Está nas vidas pretéritas, está nas vidas passadas. E aqueles que já estudaram um pouco mais da doutrina espírita ou leram obras, romances, já se defrontaram com a situação de que vai explicar a condição da Grace como uma mãe ausente, uma mãe irresponsável na encarnação pretérita. Ela deve ter tido, esse que foi o marido dela, possivelmente, talvez tenha sido o filho dela numa encarnação anterior, e ela, ao invés de educar, deseducou, mimou, encheu de regalias, encheu de facilidades, e facilidades demais a gente sabe que é prejudicial para a criatura. Resultado, numa encarnação seguinte, ela nasce com a mesma responsabilidade, só que agora, em vez de vir como filho, vem como marido, e ela sofre as consequências da má educação que ela conduziu numa situação, numa vida anterior. Então a doutrina espírita, ela desata esses nós, esses porquês. Por que essas situações acontecem? Quando a explicação não está nessa existência, está na existência anterior. E aí vemos, há muitas variáveis envolvidas. Causas atuais das aflições, abrir mão da liberdade. Causas anteriores das aflições, não soube educar o filho, nasceu como marido. Lei de liberdade, abriu mão da liberdade dela, do livre-arbítrio dela, para se submeter aos caprichos do marido tirano. Exercitou a paciência, como foi falado aqui, a tolerância, exercitou uma série de outras virtudes. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, minhas irmãs? Nada se perde, nada se perde. Nós temos motivos para nos arrepender? Podemos até dizer, olha, temos coisas que eu não devia ter feito. Coisas que eu devia ter feito não fiz, coisas que eu não devia ter feito e fiz. Mas temos que considerar o seguinte, meus irmãos, entender os propósitos da encarnação. A gente fala, mas nem sempre fala, né? Qual é o propósito da encarnação? Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação, Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem. O objetivo da encarnação é o nosso aperfeiçoamento. O que isso quer dizer? Que nessa nossa vida presente, nós estamos fazendo tudo que nós fizemos na vida anterior, só que de forma mais perfeita. Nós estamos nos aperfeiçoando, fazendo de forma mais perfeita. A gente se lembra, nós nos lembramos como é que era 200 anos atrás? Na nossa última encarnação, a gente lembra? Que bom, né, que a gente não lembra. Imagina, como é que era passar pelo consultório do dentista há 200 anos? Não tinha anestesia, gente. É melhor até esquecer, né? Então, não está melhor atualmente? A gente perde os dentes tudo, nem sentiu nada, né? Mas já estou sem dente, já sentiu dor nenhuma. Anestesia, bendita anestesia. Imagina como era viver numa época que não tinha anestesia. Está muito melhor, né? A medicina, a ciência evoluiu, se aperfeiçoou. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Esse é o objetivo da encarnação. E daí então a justificativa para nós passarmos pelas dificuldades que nós passamos. Podemos imaginar Jesus aqui, teve alguma dificuldade enquanto ele esteve aqui? Nenhuma. Francisco de Assis? Nenhuma. Os espíritos mais evoluídos? Não tem porquê, porque já passaram pelos planetas de provas e expiações e tiraram 10 com estrelinha. Então tantas vezes quando eles vierem aqui, se for o caso, vierem aqui encarnar, eles sabem tudo, de trás para frente, de frente para trás. E não escondem o jogo. Jesus contou tudo para nós. E se alguém pisar no meu calo, o que eu faço? Está lá Jesus falando. Perdoa infinitas vezes. Não, se pisarem de novo, se me xingarem, perdoa infinitas vezes. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não é?
perdoar infinitas vezes, tá? O perdão. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para chegar à vida eterna? Ou seja, para chegar nos mundos superiores, a tradução e entendimento atual, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sede mansos, pacíficos, como eu fui, humildes, como eu fui. Jesus, príncipe da paz, nosso exemplo, nossa referência maior de humildade. Nós é que ainda não aprendemos. Estamos aprendendo porque estamos no processo de aperfeiçoamento. De tanto sofrer, nós acabamos refletindo, né? Nós temos a inteligência para isso, somos o princípio inteligente do universo. Por que estou sofrendo? Ou então, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Quem já não se perguntou isso? Por que essas coisas acontecem comigo? Não acontecem com os outros? E a doutrina espírita fala, o fardo é proporcional às forças. Então, se se acha muito prejudicado, muito sofrido, nota 10 para você. O fardo é proporcional às forças. Você é uma pessoa forte para passar pelas dificuldades que passa. Porque Deus é Pai, Deus nos ama, e Ele não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. Que a gente olha muitas vezes e julga, né? Tem gente que não trabalha, não faz nada, não se esforça e tudo chega fácil. Por que eu estou sempre ralando e as coisas chegam para mim com tanta dificuldade? Quem já não disse isso? Quem já não pensou assim, já não teve esse tipo de observação? E a resposta é tão simples. Aqueles de nós que temos 2 filhos, podemos imaginar, tem uma situação hipotética, tem um que é mais esperto e outro que é um pouco mais atrasadinho, mais lerdo. Qual dos 2 precisa mais da nossa atenção? O que é mais esperto, que se vira, se resolve, ou o outro que é meio tancinho aí para resolver as coisas? O tancinho, precisa de mais atenção, não é? Assim Deus faz com a gente, meus irmãos. Quando a gente vê aqueles nossos irmãos cheios das facilidades, que não se esforçam e tudo chega tão fácil, é o tancinho, porque Deus concede para ele, porque se fosse dar dificuldade para ele, ele estacionava, ele não ia progredir, ele não ia saber o que fazer. Então, se nós nos consideramos assim, com muitas dificuldades, top 10, nota 10, ótimo, porque nós temos capacidade de resolver as situações. Se nós formos tirar o olhar da doutrina espírita e olhar como espíritas para neuropedagogia, por exemplo. O que é a neuropedagogia? É o ensino, o ensino é os neurônios trabalhando para o nosso aprendizado. Neuropedagogia é um termo que a gente encontra com facilidade se for pesquisar. O que a neuropedagogia diz? Que entre 2 problemas, um mais fácil e um mais difícil, nós devemos sempre escolher o mais difícil. Porque já entenderam que o cérebro funciona, quanto mais dificuldades nós enfrentarmos, mais aptos nós estaremos a enfrentar dificuldades maiores. Quanto mais facilidades, mais embotado é o nosso cérebro, mais fragilizado fica. Se eu não enfrentar dificuldade, eu não estou apto a enfrentar nada. Eu não me condicionei, não me habituei a enfrentar dificuldades. Nós precisamos de dificuldades. E por amor a nós, imagina, se Deus é amor, nós não podemos jamais nos equiparar a Deus. Deus nos ama muito mais do que nós temos competência e capacidade de imaginar e sentir. Se Ele permite que nós enfrentemos essas dificuldades, é por amor. E vamos convir, nada aqui no planeta, nada aqui no nosso momento encarnatório é definitivo. Nada. Daqui a 100 anos, a gente pode se encontrar de novo e continuar esse assunto. Ninguém vai estar encarnado, a gente vai estar do outro lado, Não é esse o objetivo? Enfrentar dificuldades. Quanto mais frequentemente nós enfrentarmos a mesma situação, mais fácil vai ser de solucionar a situação. Está aí o objetivo da encarnação, aperfeiçoamento. Quem de nós sabe isso? Aproximadamente 8 milhões de brasileiros. Uma fração de quase nada. Uma fração de quase nada do contexto global do nosso planeta. Por isso que as pessoas sofrem porque não entendem os propósitos da encarnação. Se elas são prejudicadas, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito o quê? Aqui outra coisa, eu queria não tivesse trabalhado tanto. Tem aqueles que dizem, o dia devia ter 48 horas. Isso numa determinada idade nossa, porque quando a gente é criança parece que tem 3 dias, aquelas 24 horas não passa. Eu me lembro quando era criança, mas brincava de tudo quando era coisa, jogava bola, fazia lanche, via televisão, tomava banho, fazia deveres e o dia não terminava.
E hoje, né, 48 horas ia ser pouco. Aí quando a gente olha, né, quando nós olhamos por aqueles que nos antecederam, os nossos papais, as nossas mamães, na faixa de 80, 90 anos, né, a gente vê que volta a ser criança, né? O dia passa, o dia não passa, né? Fica lá, né, e o dia não passa, e inventa um monte de coisa e o dia não passa. Quer dizer, a percepção do tempo é uma coisa mutável para nós ao longo da nossa encarnação também. Também essa é uma questão de percepção. Esse texto, essa história, ela foca principalmente, gente, né, o que me adianta saber dos principais, 5 principais arrependimentos das outras pessoas, né? O foco não está nos arrependimentos, o foco está no quê? Nas prioridades da nossa vida e no uso do tempo. A pessoa que não fez o que queria, por que ela não fez o que ela queria? Ela priorizou outras coisas, e assim nós fazemos. Por que eu não fiz, né? Por que eu ainda não me matriculei numa academia? É uma coisa que eu tenho que fazer, né? Nos próximos 150 anos eu tenho, né, que fazer atividade física. Por que ainda não fiz? Estou priorizando outras coisas, né? Então lá adiante, quando não puder mais fazer academia, ou já tiver com o corpo comprometido, e já é meio tarde, não adianta mais, o corpo já está desgastado, já entrou num processo de declínio, não se recupera mais, eu deveria, né, o futuro do pretérito, eu deveria ter me matriculado na academia já, né, em 2020, não fiz ainda. Questão de quê? Prioridade, é para nós termos esse foco, esse olhar, prioridades da nossa vida. O que eu estou priorizando na minha vida? Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Está lá no Sede Perfeitos, tem no Evangelho segundo o Espiritismo e tem no Livro dos Espíritos também, tá, meus irmãos? Né? Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Cuidar do espírito, cuidar da mente, né? Nossa espiritualização, parabéns para nós que estamos aqui no Centro Espírita, que viemos buscar o pão do Espírito, subsídios para a nossa reflexão, para nós pensarmos o que eu estou fazendo aqui, né? E nessa questão do futuro do pretérito, o que mais se destaca não é nem o futuro, nem o pretérito, né, gente? Não é. É o pretérito. O que serve passado? Para que serve o passado? Para professor de história, né, repetir as coisas para nós, não é? É para isso que serve o passado, né? Eu fui entender depois de muito tempo. O passado serve para a gente, em olhando para trás, não repetir os erros que nós fizemos lá atrás. Para isso que serve a história. A história é muito bacana por isso, né? Se os alemães tivessem estudado história, jamais teriam invadido a Rússia no inverno. Napoleão fez isso e não deu certo. Como é que os alemães fizeram isso? Não ia dar certo. Não estudaram história. Faltaram essa aula de história. Que bom, né? Assim acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, pretérito nos ensina o que nós não devemos fazer. Os erros que eu cometi no passado não vou cometer no presente. Para isso que serve história, dentre outras muitas coisas, né? Quem gosta de história vai encontrar outras coisas muito lindas na história. E o futuro? O futuro, meus irmãos, é um exercício de imaginação, né? Todos nós podemos fazer isso. Como é que eu vou estar o ano que vem? Como é que eu vou estar daqui a 10 anos? É difícil? Não é difícil, meus irmãos, né? Se nós pegarmos, né, por exemplo, a anestesia que eu usei ainda há pouco. Há 200 anos tinha anestesia? Não. Hoje tem anestesia. Então a gente pode traçar uma reta quando não tinha anestesia, agora que tem anestesia, daqui a 200 anos como é que vai estar? Vai estar bem melhor, pelo menos a picadinha lá da agulha a gente já não vai mais sentir, talvez seja um processo hipnótico, né? Umas palavras mágicas, né? Indução hipnótica, alguma coisa assim, que a gente nem precisa mais colocar química no nosso corpo para não sentir dor, né? Se bem que a dor tem objetivos nobres, para nós estudarmos também. Enfim, meus irmãos, o passado tem uma lição, o futuro também tem uma lição. Não há que tem o pessoal que é fatalista, né? Não tem mais jeito, nós estamos muito ruim e está cada vez pior. Não, nós estamos passando uma fase diferenciada da evolução da humanidade no nosso planeta, tá, meus irmãos? É um momento de transição planetária, então está conturbado, não é a situação normal, tá? Nós já estivemos, né, num momento em que havia muito mais respeito, muito mais educação, muito mais consideração. Estamos aí num hiato, no intervalo, que está tudo meio bagunçado, é o nosso enfoque, tá? Mas a espiritualidade superior tudo coordena, está tudo sob controle. No momento seguinte vai voltar a ser esse momento, né, de paz, de harmonia, de amorosidade, de respeito, de consideração, de valorização das questões mais elevadas, mais evoluídas, dos caráter nobre, né? Isso vai voltar, isso está no planejamento espiritual, mas isso é futuro, né, meus irmãos? Futuro que não está nas nossas mãos, mas existe uma condição que está
nas nossas mãos, né? O passado já se foi, o futuro ainda não veio, serve para o nosso exercício, que é muito bom. Nós temos só e somente o momento presente, meus irmãos. É tudo que nós temos, é o momento presente. No momento presente a gente pode fazer essa avaliação, como eu estou. Eu não estou satisfeito, que bom, né? Que bom que a gente não está satisfeito. A gente está sempre buscando, né, alguma coisa para fazer diferente, para fazer melhor, porque o objetivo da nossa encarnação é o aperfeiçoamento. Então a gente deve estar tudo menos acomodado, deve estar buscando, como nós viemos aqui na Casa Espírita, buscar respostas, buscar entendimentos para ter uma vida melhor. Olha, está tudo certo, não está 100%, porque ainda não sou um espírito perfeito, mas aí cabe o auto-perdão, a autocompreensão, a autocompaixão, né, e entender, nenhum de nós está sozinho, né? Por mais que a gente queira ser eremita, Deus não deixa, né? Porque Deus nos ama. Então todos nós, querendo ou não querendo, nós temos um GPS, né? É o guia protetor espiritual, né? Todo mundo tem esse guia, todo mundo tem esse mentor, querendo ou não querendo. É aquele nosso amigo que buzina no nosso ouvido, ele fala nos momentos que nós estamos repousando, dormindo, meditando, lendo no centro espírita, um momento que nós elevamos o nosso tônus vibratório, os espíritos se colocam em contato conosco, apontando determinadas situações da nossa vida que precisam dar um ajuste, dar uma arrumada, dar uma correção de rumo. Nada vai ficar perfeito amanhã. Na próxima encarnação nós ainda não vamos ser criaturas perfeitas, ainda vamos cometer erros. Por quê? À exceção do canguru, a natureza não dá saltos, não é? Então a gente vai aos pouquinhos se melhorando. Na próxima encarnação nós vamos estar um pouco melhor do que nós estamos na encarnação presente, né? Já escutaram, acredito que já escutaram falar, eu pelo menos já escutei falar muitas vezes, né? Na minha última encarnação eu estava muito bem, eu fazia isso, fazia aquilo, tinha um monte de recurso e não sei o que, não sei o que. Mentira, tá, gente? A pessoa não tem a mínima noção, tá? Porque existe uma tal da lei do progresso, terceira parte do livro dos Espíritos. Lei do progresso, está lá escrito, lei de Deus. O Espírito não retroage, não há como desaprender aquilo que nós aprendemos, não há como esquecer aquilo que nós aprendemos, porque fica inscrito, está lá no nosso subconsciente, nós podemos não nos lembrar, mas está guardado no nosso, é nosso patrimônio e isso é inalienável. Deus não nos tira isso, Deus não tira da gente. Isso quer dizer o quê? Que atualmente nós estamos na nossa melhor versão. Por quê? Porque nós temos todo o conhecimento dessa encarnação e de todas as outras anteriores. Nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Nós nunca estivemos tão bem, nunca estivemos tão perfeitos, nunca fomos tão caridosos, tão benevolentes, tão indulgentes. Isso quer dizer que na última encarnação a gente estava ruimzinho, né? A gente estava, né? Não estava lá tão bem assim como a gente imagina. Não, na última encarnação estava bem piorzinho, né? Nessa encarnação nós já temos o entendimento que 99% da população do planeta Terra não tem, tá, meus irmãos? Nós espíritas temos esse entendimento, porque nós buscamos pela razão, pela lógica, pela racionalidade, e os espíritos nos entregam aquilo que nós não teríamos condições de alcançar pela nossa inteligência. Eles são categóricos em falar isso. Nós não viemos aqui, os espíritos não vêm aqui nos dar aquilo que a nossa inteligência pode alcançar. Eles falam aquilo que nós não teríamos condições de alcançar. O resto é por nossa conta, demanda do nosso esforço. Aí a neuropedagogia, vamos buscar, né? Buscar e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Palavras do Cristo amigo, o Mestre Jesus, que vem nos trazer orientação. Tudo está com o Mestre Jesus. Todas as orientações que nós necessitamos estão no Mestre Jesus, explicadas, esmiuçadas, aprofundadas na doutrina espírita, meus irmãos. Como a gente pontuou ainda há pouco, todas essas situações, né, do arrependimento dos nossos irmãos decorre da falta de entendimento dos propósitos da existência. E aí tem aquele trocadilho que se utiliza, né? As pessoas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Quer dizer, parece que não aprenderam nada. É diferente para nós espíritas, né, meus irmãos? Nós sabemos, temos plena convicção, plena certeza, é impossível, matematicamente impossível, nós desencarnarmos piores do que quando nós chegamos aqui, porque nós temos todo um processo de aprendizado, mas e os erros que nós cometemos? Joana de Ângeles, uma das mentoras do Espiritismo no planeta Terra, especialmente aqui no Brasil, ela fala do processo de entesourar
os nossos erros. O que é isso? Transformar em tesouro os nossos erros. Aquele erro eu não vou cometer mais. Eu aprendi que aquilo é errado. Isso é um tesouro, é um conhecimento, é uma informação que eu jamais vou esquecer. Aquele erro eu não vou cometer novamente. Então, com tudo nós aprendemos. Por mais que a gente tenha passado uma encarnação cometendo muitos erros, nós vamos chegar ao final dessa encarnação com o aprendizado de todos os erros que nós fizemos, meus irmãos. E não vamos cometê-los novamente. Que não dirá dos acertos, que não dirá do auxílio que nós tivemos dos nossos guias, mentores, dos irmãos, dos amigos que resolvemos encarnar conjuntamente. Ninguém veio aqui sozinho. Pais, filhos, irmãos, colegas de trabalho, primos, outros familiares, outros amigos, pessoas que vêm se juntar à encarnação nossa, são irmãos da esfera maior que viemos aqui juntos para enfrentarmos juntos as dificuldades, nos apoiando mutuamente em respeito, em atendimento à lei de solidariedade, como o Cristo amigo nos ensinou. Meus irmãos, é chegado o momento de nós encerrarmos a nossa conversa. Espero que tenha tido alguma valia para nós. Lembrar que, antes de partir, nós temos muita coisa para fazer. E depois de partir, vamos continuar tendo bastante coisa para fazer. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e ampare.